Olá, meus amigos, minhas amigas. Boa noite para vocês, boa noite para nós. Espero que vocês estejam bem. Vamos só aguardar aparecer para mim aqui no YouTube o retorno do vídeo para que a gente possa começar. Apareceu. Como vocês estão? Tudo em paz? Espero encontrá-los bem, espero encontrá-los felizes, o quanto isso seja possível. Confirmem para mim se o áudio está ok, por favor, antes da gente continuar. Consegue me ouvir? O áudio também? Vamos lá. Amigos, nós na semana passada demos prosseguimento ao nosso estudo, conversando um pouco sobre os argumentos que o Denis nos apresenta a respeito da pluralidade das existências, né? E nessa semana, nós continuamos no capítulo 12 do livro, chamado O Alvo da Vida. É um capítulo relativamente curto, ele consome de nós talvez 5, 6 minutinhos de uma leitura corrida. No entanto, o Denis aborda aqui alguns conceitos que podem parecer para nós conceitos batidos ou superficiais em alguns momentos. No entanto, se tratando de pequenas chaves para a decodificação do restante do pensamento espírita. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos juntos, alguns trechinhos, né? Apontando as ideias centrais do que nos trouxe até aqui e para onde o Denis quer nos conduzir. Nesse processo, se vocês forem tendo dúvidas, a gente faz como tem feito sempre. Vocês mandem a mensagem, eu de vez em quando paro, dou uma olhadinha no celular e vou respondendo vocês. Tudo bem? Bem, quando o Denis termina de sintetizar a ideia da reencarnação, ele vai apresentar para nós uma coisa, uma ideia que abre esse item 12 de grande alcance e que pode parecer algo muito simplório. Na verdade, a gente pouco tem tratado do problema da natureza do ser nas nossas questões espirituais cotidianas, né? O que tem ocorrido com muita frequência? Nós gostamos muito mais daqueles ensinamentos espirituais que nos fazem dormir do que daqueles que nos fazem despertar. Como assim? Hoje em dia a gente vem transferindo para o campo da prática espiritual uma série de questões que tem a ver com o mundo do trabalho, com o mundo da empresa, com o mundo das relações sociais, e a gente passa a ver a prática espiritual como se fosse um prolongamento desses outros espaços mundanos de experiência. E vejam, aqui eu digo mundano não num sentido de depreciação, mundano no sentido de um local em que a sabedoria espiritual ainda não conseguiu penetrar. Como que a gente vê isso? A gente tem visto um aumento no uso, por exemplo, do espaço destinado aos estudos ou às palestras, sendo convertido num espaço de exposição de outras teses, que não são teses espíritas. Sobretudo
teses da psicologia comportamental, algumas questões de autoajuda, um placebo de física quântica. A gente ainda vê grupos que, quando precisam trocar de direção, quando precisam renovar os seus diretores, fazem eleições, há locais em que há disputa de chapas, em que as pessoas elas chegam mesmo a se desentender por quem vai ser presidente da casa, quem vai ocupar esse cargo, aquele outro. Tudo isso mostra que a gente tem uma tendência de observar questões exteriores com mais facilidade e prioridade na prática espiritual do que questões interiores. E Denis começa o capítulo 2 apresentando talvez aquela que seja a questão primeira de todas as crenças e que o Espiritismo apresenta para nós sob uma forma bastante filosófica. E o Denis diz assim no finalzinho do primeiro primeiro parágrafo do capítulo 12. Ele diz assim: sabemos o que somos e para onde vamos. Essa frase é muito simples, ela passa batida numa leitura corrida, mas essa, inclusive, é a definição que Kardec nos apresenta do Espiritismo. O que é o Espiritismo para o codificador? O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem, portanto, de onde nós viemos, e o destino, de onde nós viemos, e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Saber de onde viemos e para onde vamos é fundamental para que a gente tenha uma noção de continuidade no esforço de elevação espiritual, num esforço de progresso interno. Por isso que a gente estudou com algum detalhe, embora ainda de maneira superficial, esses estágios que o princípio faz nos reinos anteriores da criação. A gente viu que tudo vai se encadeando no universo, desde o infinitamente pequeno a Deus, que é o infinitamente grande. Eu preciso saber da minha origem. A minha origem é divina e o meu destino também é. Então, quando o Denis aponta que nós já sabemos o que somos e para onde vamos, atrás de nós tem todos os estudos que nos conduziram até hoje. E a gente precisa saber agora o que vem adiante. E Denis começa a falar para nós que a estrada do progresso, a estrada do destino da alma ou do espírito, é uma estrada infinita. É um caminho muito longo que conduz o sujeito à perfeição. Existe um pequeno problema de teoria mesmo, né? Que a gente vê o pessoal às vezes debatendo e tal, que é dizer que nós somos perfectíveis de alcançar uma perfeição relativa. O próprio Kardec fala a respeito dessa expressão, perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só a de Deus. Isso não é muito relevante, na verdade, né? Por quê? Porque do ponto de vista que nós estamos, nós encontramos seres que são perfeitos. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente observa, a partir das lentes do estudo da ética e da moral cristã, figura de Jesus, a figura do Cristo, ele parece-nos perfeito, não parece? Então, o primeiro momento da nossa evolução, o primeiro tiro, a primeira jarda de corrida da nossa evolução, é rumo a uma perfeição referenciada para nós. Ou seja, eu busco atingir aquele estado que o Cristo demonstrou ser possível na Terra. Para quem não é cristão, que o Buda demonstrou ser possível na Terra, né? Ou que outros líderes.
Existem seres que talvez estejam acima do Cristo, em termos de perfeição, e aqui a gente pensando numa espécie de hierarquia superior. Algumas escolas espiritualistas vão dizer que sim, outras vão dizer que não, que uma vez que o espírito atinge esse estado, é um estado de comunhão com Deus, mas para nós, né, que ainda temos muita dificuldade numa capacidade ampla de abstração, o importante é que fique claro que o nosso alvo é uma perfeição que é personalizada no mundo na figura do Cristo. É algo que é possível repetir, porque tudo que Jesus faz, do ponto de vista da moral, é feito num corpo humano. Tudo que ele diz, tudo que ele defende, tudo isso é feito num corpo humano. Nós podemos fazer também, né? Então, o alvo da nossa caminhada é esse estado de perfeição. Vamos deixar para saber o que tem depois, quando a gente chegar lá. Agora, o que compete para nós pensarmos? Vejam, existem muitos ruídos nesse processo evolutivo. Por exemplo, há uma tese rustenguista que é resgatada por alguns outros espíritos e alguns outros autores, que diz que Jesus seria um espírito que evoluiu em linha reta, que sempre foi acertando em todas as suas existências e chegou rapidamente à condição de um espírito puro. Isso não tem o menor cabimento. Sabe por quê? Porque uma tese como essa, que diz que o Cristo teria evoluído em linha reta e logo diz também que a experiência humana e mundana é algo negativo, não está em consonância com o ensino dos espíritos. Não está em consonância com a filosofia dos espíritos. E sabem por quê? Porque aquilo que a gente chama de erro só é erro a partir do momento que surge consciência. Portanto, para que a evolução se dê, é preciso, e a gente já viu isso alguns estudos atrás, que a humanidade faça movimentos pendulares muitas vezes. Ou seja, que ela vá num extremo de materialismo, num extremo de cegueira espiritual, e ela faz isso exatamente porque não tem consciência do que está fazendo. Ninguém imaginava que em 1914 iria estourar uma guerra com as proporções da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha foi derrotada de uma maneira humilhante e teve de arcar com indenizações e uma série de restrições cruéis, muito duras, por parte dos países vencedores. Mesmo assim, quem poderia imaginar que nós teríamos a Segunda Guerra Mundial menos de 20 anos depois? Ou quase 20 anos depois? Percebe? Então, o processo evolutivo, ele é idêntico para todos os seres. Porque se não for assim, se a experiência não for igual para todos os seres, isso gera um problema de continuidade e de capacidade da nossa parte para progredirmos. Como assim? Olha, se Deus criou algum ser que não estaria sujeito à superação das experiências humanas comuns para atingir um estado de sabedoria, esse ser seria a parte da criação, e como um ser à parte da criação, demonstraria um certo prediletismo do Criador, por parte do Criador. E se o Criador tem algum capricho e algum prediletismo por qualquer dos seres, isso só já demonstra que não é Deus. Entendem? Então, o que a gente precisa saber é que todos os seres que estão evoluindo na Terra, e vamos usar a Terra só como referencial, tá? Todos os seres que estão evoluindo no nosso planeta, todos, vão chegar no mesmo ponto final algum dia. Não importa se são animais, não importa se são seres humanos, não importa se é uma barata que te parece
um ser abjeto, não importa se é aquele indivíduo do partido político ao qual você faz oposição, não importa nada disso. Todos os seres têm um único destino, a perfeição, e se tornarem, nesse processo, semelhantes ao Cristo. E como que isso vai se dar? Isso vai se dar através da superação de obstáculos. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia do obstáculo evolutivo, ou do obstáculo no processo evolutivo. A gente tem que pensar que isso que a gente chama de obstáculo, os espíritos superiores vão chamar de experiência. A experiência em si é neutra. A experiência mundana é neutra. Não carrega em si uma coloração moral essencial. Né? As culturas fazem isso. Vejam só, quando hoje se discute, por exemplo, misoginia ou machismo, não existe nada que justifique isso do ponto de vista espiritual. Concorda? O espírito em si não possui sequer sexo como a gente conhece. Quando a gente observa a questão também da homoafetividade, não há nada que justifique preconceito, agressão ou violência sob a ótica espiritual, afinal, o espírito não é aquele corpo. O que vai servir de embasamento para que a gente veja nessas situações, ainda, infelizmente, motivo de sofrimento para as pessoas? Cultura, né? Então, aquilo que a gente chama de obstáculos, achando que se viver nesse mundo é carregar correntes pesadas, que nós estamos sendo martirizados por crimes, e a gente gasta muito tempo com esse blá blá blá, que na verdade só serve para justificar a nossa consciência, para a gente aplicar nela uma espécie de sedativo, como se a gente justificasse para nós mesmos assim: olha, a minha vida é muito difícil, porque esse planeta, porque eu trago de outras vidas um karma pesado, e a gente desfia todo esse rosário de lamentações, quando na verdade o único destino no homem na Terra é experimentar experiências. E é a partir da experimentação da experiência, mais uma vez, que é neutra, que o espírito desenvolve consciência. Como que se faz esse link? Ora, aquilo que a gente faz e que por si só não tem um sentido finalístico, pode gerar consequências. E a gente começa a ter memória do resultado das consequências do que a gente faz. Quando Kardec pergunta, na verdade, para os espíritos, lá no que é o espiritismo também, que definição se poderia dar por consciência? E os espíritos respondem: consciência é a memória latente das escolhas pretéritas, das experiências pretéritas e dos compromissos assumidos pelo espírito. Então, a gente começa a descobrir, por exemplo, que determinada coisa é ruim, não porque alguém disse para você que ela é ruim, não porque apareceu num livro necessariamente que ela é ruim, não porque você ouviu um palestrante dizer que ela é ruim. Óbvio que há questões que a gente não precisa nem debater, né, gente? Você sabe muito bem o resultado, sei lá, de uma droga no teu organismo. Isso é uma coisa biológica. Estou me referindo mais aqui à nossa visão de mundo, à relação que a gente estabelece com prazer, com dor, com felicidade, ou seja, a forma como a gente vive a realidade. Não é um livro que te diz, é a tua própria experiência, mediada pela cultura. Então o espírito tem que fazer isso. Ele vai vencer esses obstáculos, ou seja, ele vai criando um arquivo de experiências vivenciadas. O que vai fazer com que esse espírito, que já viveu centenas de vidas nesse mundo, milhares de vidas nesse mundo, traga dentro de si um registro seguro daquelas experiências que são causadoras de sofrimento ou
do modo de viver experiências que causam sofrimento e também daquelas outras que já começam a se tornar mais fluidas, né? Que não tem aquele impasse constrangedor da lei, porque o evangelho ele amplifica o limite da lei. Daí o que a gente faz? O que a gente ganha estudando? A gente ganha condição de observar que o progresso se dá pela experiência apreendida, pela saturação da experiência. A partir do momento que o indivíduo se satura na experiência, ele vai entender que aquilo talvez não seja mais para ele, que ele não tem mais desejo disso, que ele vai dedicar atenção para aquilo, né? Esses são os obstáculos. Daí a gente ganharia muito mais se a gente dedicasse atenção a contemplar a nossa experiência, enxergar os obstáculos como manifestações de Deus para nós, ou seja, esse determinado obstáculo é uma manifestação da presença divina para que a gente possa progredir, do que se a gente, sei lá, ficar pensando que tem uma fila de coisas ruins, de pecados nas costas, e que esses pecados são o que nos prende à terra e tudo isso. Entende? Deixa eu dar uma pausa aqui no que eu estou falando para ler as perguntas, que eu vi que existem perguntas aqui. A Luísa me perguntou, então é possível estender uma experiência mística? Eu acho que deve ser entender, não é, Luísa? Se sim, qual a melhor forma? Se é que há. Estender a mística? Existem exercícios místicos. Eu não sou um instrutor de mística. O que eu te dissesse aqui, Luísa, estragaria a tua prática. Existem bons instrutores de mística. Hoje, em algum momento do estudo, eu vou citar para vocês um texto místico. Há exercícios, mas o que mais gera a mística é quando o espírito se satura da experiência desse mundo e ele já não se sente atraído, que é a noite escura, né? A noite escura, que é o que eu vou citar para vocês, a noite escura, ela é quando a alma se cansa do mundo de fora. E aí ela se dedica unicamente às coisas do mais alto. Isso acontece espontaneamente ao longo da caminhada do espírito. Mas eu não sei, eu não gostaria de aprofundar muito, ainda mais um estudo gravado pela internet, à distância, sobre essa questão da mística, Luísa. Se você me encontrar em algum lugar fazendo palestra pessoalmente, me pergunte, que aí eu sento com você num cantinho, com um grupo de amigos que estiver em volta, e a gente conversa com mais detalhe. Eu tenho cada dia mais me convencido de que alguns temas, alguns assuntos, algumas abordagens devem ser realizadas sempre pessoalmente, né? Para que a gente possa se entender. O Fabi me pergunta, Vinícius, as experiências são expiações testadas com consciência e resignação? As experiências são experiências. Expiação é quando a gente traz na mala uma nota promissória. Entende? Só que a gente precisa entender, compreender, que a gente se apega muito a uma ilusão de eu, Fabio. De que maneira? Nós temos uma expiação, uma espécie de karma individual, que a gente sente mesmo na pele, e isso vai ser marcado por grandes experiências da vida. Doenças, talvez alguns problemas muito pontuais, período do desencarne, constituição e dissolução de família, espíritos que reencarnariam. Isso pode ser programado de forma expiatória. Agora, para além de uma expiação individual, nós, enquanto coletivo de espíritos encarnados, e aí a gente pode falar assim, ó, somos um coletivo de espíritos encarnados, a maioria dos que estão aqui no estudo no Brasil, embora tenham alguns de fora, nós temos uma expiação, temos um gênero de prova coletivo comum. Daí, por exemplo,
as pequenas questões da vida, as pequenas experiências, eu digo pequenas mesmo, você sai da sua casa, pega um ônibus e vai para o trabalho. Isso não tem a ver com expiação. Isso tem a ver com o mundo que nos abriga. É uma experiência praticamente neutra, né? Você eventualmente se gripa porque pegou um frio depois que tomou banho quente e saiu. Isso não é uma expiação. Isso é parte da experiência de estar no mundo. Então, na verdade, expiações são coisas muito restritas, né? São coisas muito específicas na vida do espírito. É aquilo que ele traz registrado no seu corpo perispiritual para manifestar aqui. Por outro lado, a experiência, a gente pode associar um pouco a ideia das provas, porque as provas, sim, são mais espontâneas, ou tendem a ser. Eu acho que eu respondi as duas. Ah, não, o Fabinho perguntou de novo. Experiência como tentativa e erro, ou de uma forma racional e... eu não entendi a última palavra. Liberada? Libertina? Eu não entendi. Experiência como vida. Vivamos, Fabinho, vivamos. Aquilo que eu falei alguns estudos para trás. Estar presente e lidar com as consequências. É isso, basicamente, né? Agora, não tenham dúvida, esse tipo de abordagem que a gente está tentando construir juntos aqui é um tipo de abordagem profundamente subversiva, né? É profundamente subversivo. Não costuma agradar muito a pensamentos institucionalizados, não costuma agradar muito a determinadas formas de prática espiritual, que vão entender que você precisa viver exclusivamente de uma forma para alcançar a salvação, enfim. Esse não é o pensamento espírita, né? E não é o pensamento das grandes filosofias espiritualistas do mundo. Se o mundo é uma criação divina, se Deus é bom em essência, tudo que Deus cria é bom, né? De forma que a experiência no mundo transforma esse planeta, esse espaço que nos abriga, num templo. E transforma cada ação diária, cada movimento, cada fala, cada gozo, cada sofrimento num ato cerimonial. Tudo que se faz a partir de Deus, em Deus e para Deus. É isso que vocês vão encontrar se dedicarem alguns minutos a uma leitura rápida de uma mensagem, eu não me lembro agora o capítulo, que se chama O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém lembrar o capítulo, põe aqui para os companheiros para a gente poder dividir. Tudo que se faz em Deus. Então não há motivo para a gente separar os espaços de prática. Todos os espaços que você vive são espaços de prática. Né? Como que a gente vai fazer essas escolhas? Bem, Denis apresenta para nós uma ideia. O espírito é dotado de livre-arbítrio. E aqui, mais uma discussão longuíssima. Longuíssima. Às vezes eu fico pensando, eu fico comigo assim, meu Deus, a gente fica fazendo esses estudos na internet, ao invés da gente se dedicar, talvez, a falar um pouco sobre questões mais formatadas, nós insistimos em embrenhar o raciocínio pela filosofia espírita e por um instante eu me sinto desconfortável. Mas logo em seguida isso passa porque eu penso que há muito de moral e de evangelho disponível e muito pouco de fundamento espírita. Há espaço para os dois raciocínios. Mas a questão do livre-arbítrio abre-nos uma outra questão. Nós somos muito apegados ao nosso livre-arbítrio, não é? Tanto é que nós
ficamos angustiados ao pensar que podemos perder a liberdade, sem saber que já a perdemos por várias circunstâncias da vida, né? A gente se diz muito livre, gosta de parecer livre, mas o celular acompanha-nos em todo canto, sabe de todos os nossos desejos, mostra-nos as propagandas daquilo que nós procuramos. Não há tanta liberdade assim mais. Mas o livre-arbítrio acompanha o espírito pela eternidade? Essa é uma pergunta. E por que é? Porque o livre-arbítrio surge exatamente no momento que surge a inteligência. Por mais que a gente possa perceber que num animal, e aqui a gente pensa primeiro nesses animais mais próximos do ser humano, né? O cão, o gato, o cavalo, num animal, há um rudimento de livre-arbítrio, ou seja, há uma capacidade de escolher algo, mas ainda muito limitada. Você nunca vai ver o teu cachorro construir uma casa, né, de tijolos. E ele também não vai saber fazer uma ligação telefônica. Então não há tanta liberdade, não há autonomia. Nós temos autonomia, por quê? Porque o que marca o nosso progresso é a experiência. Então só pode haver progresso na experiência se houver autonomia. Se houver capacidade de deslocamento, de afinidade, de escolha. Agora pensemos uma coisa. Nós precisamos de experiência para entender como gerar benefício para as pessoas. No momento que a gente estiver numa condição de espírito superior ou de espírito puro, em que já tivemos uma identidade consolidada com Deus, como Jesus dizia para nós, né? Eu e meu Pai somos um. Não é que ele é Deus, é que ele tem uma identidade tão profunda com Deus que ele consegue perceber o Pai o tempo todo. Um espírito como Jesus tem possibilidade de errar? De fazer algo contra a lei de Deus? Óbvio que não. A liberdade do espírito puro é cumprir a lei de Deus. É ser com Deus. Então, o livre-arbítrio, não nos enganemos, é uma ferramenta para o nosso momento de agora. É o que a gente precisa hoje. Nossa, apareceu um montão de texto aqui no chat. Deixa eu ver. A Cilé me pergunta se existe uma prova que eu me propus e a prova que me foi imposta de forma compulsória. Prova imposta, Cilé, é expiação. Isso é uma prova imposta. A expiação é aquilo que a gente nasce para experimentar. Não tem como fugir, né? Isso é expiação. Provas são os pequenos dissabores da vida. A Sônia colocou para nós aqui o Homem no Mundo, no capítulo 17. Muito obrigado. A Gisele me pergunta assim. É uma pergunta que estou querendo que você aprofunde há já um tempo sobre o livre-arbítrio. Fiquei intrigada quando você disse que não temos tanto livre-arbítrio como pensamos. Sim. Nós não temos tanto livre-arbítrio como pensamos. É muito interessante isso, né? Vejam só. Toda a nossa busca de felicidade em comunidade, pensa nisso junto comigo, Gisele, por favor. E os outros companheiros também. Ela se desenvolve em torno de um binômio. Nós vivemos uma certa angústia, o sentimento não é angústia nesse caso, talvez um desamparo, porque a gente está em busca de duas coisas. De um lado, todos nós almejamos pela liberdade. Não é?
E é bacana pensar que na Epístola de Tiago, no Novo Testamento, ele usa uma vez a expressão do Evangelho como a lei de liberdade. A gente está acostumado a usar o Evangelho como lei de amor, né? E Tiago diz, Evangelho, lei de liberdade. De um lado, então, liberdade. De outro, nós queremos segurança. Não é? Por isso a gente se sedentarizou enquanto população humana, por isso a gente mora num prédio, a gente prefere um prédio que seja seguro, a gente, né, prefere viver de forma protegida, a gente toma vacinas, a gente faz seguro de carro, a gente busca segurança. Agora veja que ironia. Quanto maior a segurança, menor a liberdade. E vice-versa. Quanto maior a liberdade, menor a segurança. Sabe o que arranca todos os cabelos da cabeça de um praticante como nós, que está começando? É perceber que para que a gente entre num estado de liberdade genuíno, a gente vai ter muito pouca segurança. E a gente não quer isso. Vou dar um exemplo para vocês no Novo Testamento. Vamos lembrar de quando Jesus se apresenta para Pedro depois da crucificação. Ele diz para Pedro várias coisas, pergunta se Pedro amava, né? E quando Pedro confirma que ama o Senhor, Jesus diz para ele assim: Pedro, quando tu eras moço, tu te vestias e te cingias como querias. O que é isso? Né? Quando tu eras moço, você fazia tudo o que queria, você fazia do jeito que queria, você cuidava de si. Parece liberdade, não parece? Mas não é. Porque quando ele era moço, ele não tinha entendimento. Então ele só estava vivendo de forma segura. Fazia tudo calculadinho para que tivesse segurança. E aí, Jesus completa para ele: Agora, porém, te digo, e te digo em verdade, que os teus pés caminharão por estradas nunca dantes imaginadas por ti. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu conheci alunos de um grande mestre budista que viveu no Brasil. Um homem incomum. Viveu no Rio Grande do Sul, em Três Coroas. Chamava-se Shagdu Tulku Rinpoche. E era um homem de dotes espirituais raros, uma pessoa realizada, um dos maiores mestres do budismo tibetano que viveu no Brasil. E os alunos dele uma vez disseram, numa conversa comigo, o Rinpoche tinha 2 chubas, que era uma veste tradicional tibetana, e um par de sapato. Só. Ele veio do Tibete para o Brasil com 2 chubas e um par de sapato. Isso é liberdade. Agora, quem está disposto a abrir mão de uma segurança para alcançar exatamente essa situação? Na medida que a gente progride, que a gente está mais disposto a abrir mão dessa zona de conforto, que a gente pode chamar de segurança, aí o nosso livre-arbítrio fica mais cristalino. Nós hoje temos um livre-arbítrio condicionado a uma série de coisas. Condicionado à cultura, condicionado ao trabalho, condicionado à religião, condicionado à política, condicionado a um tantão de coisa, né? Veja-se que não faz nem tanto tempo que nós vivemos quadros de censuras na imprensa brasileira durante o regime militar, né? Durante o Império. Não há tanta liberdade assim, né? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta antes de eu continuar, que a Glícia Fornazier me pergunta. Somos nossas experiências, nesse sentido podemos pedir moratória no processo reencarnatório. Por entender, não damos conta de cumprir com os nossos débitos?
a sua fala é verdadeira, mas a questão é que não existe um fim previamente roteirizado, sabe, Glícia? Não existe um desfecho perfeito. Portanto, não há como saber se nós não damos conta. O que é mais importante é que a gente saiba lidar com aquilo que nos visita, que a gente saiba olhar para essas coisas de perto, para que a gente saiba tirar a experiência delas. Porque não tem um fim roteirizado, não tem um destino agora dessa vida sua, não. Talvez aquilo que você pensa que possa ser uma dificuldade para superar uma prova, na verdade é o ponto mais alto que você já chegou. Então há progresso, ainda que não seja um progresso glamuroso, né? Mais alguma pergunta? A Ana Maria Correia diz que está intrigada com a situação dos ovoides. Não sei quem poderia me responder e tirar minhas dúvidas sobre eles. Olha, Ana Maria, há muita coisa que se diz sobre os ovoides. Mas o que é, eu acho que o mais... Então, um segundo para eu pensar aqui. E como organizar esse discurso. Tá bom, vamos lá. Se lembram de uma passagem do Evangelho, uma parábola, na verdade, que Jesus conta, que o Senhor vai até uma videira, uma figueira, perdão, pedindo que ela dê frutos, uma, duas, três vezes. E quando ela não dá frutos, ele manda que ela seja cortada e queimada. É uma parábola rápida, a gente não costuma dar atenção para ela. Aquilo que nós identificamos como nosso corpo não é a nossa verdadeira forma, concorda? Nós temos uma forma espiritual. E aí você pode pensar assim, mas a nossa forma espiritual é uma espécie de cópia do nosso corpo. Ou, na verdade, o contrário. O nosso corpo é uma cópia da nossa forma espiritual. Não. Porque aquilo que a gente chama de cópia, que é como os espíritos se apresentam na erraticidade e tal, ainda é o perispírito, uma espécie de corpo. O espírito ainda é algo que está mais sutil nessa estrutura. Ocorre que alguns espíritos conseguem lesar tão profunda e irreversivelmente o seu perispírito, que é como se eles implodissem esse equipamento. É como se eles implodissem mesmo, destruíssem esse equipamento que é o perispírito. Quando esse espírito entra num quadro de autodestruição, né, perispiritual, e não pensem que isso é uma coisa fácil. Tem gente por aí, livros espíritas, que dizem que há ovoides agarrados na garganta de pessoas, obsessões de ovoide. Isso é algo raríssimo, é difícil, são longos períodos de desconstituição da mente para que um espírito se torne ovoide. Ele se afasta da forma perispiritual, essa forma ela deixa de ter sentido. E o que sobra? Sobra uma espécie de pulso mental, de ideia fixa, de tônus simbólico, que é o que mais se aproxima da mente do espírito. Então, o ovoide ele passa muito tempo nessa condição quase parasitária, e aos poucos, com aquela planta que é podada até quase morrer, ele vai se reconstituindo e tomando nova forma perispiritual. Bem, o que dá para explicar pela internet e distante, eu acho que é isso. É o exemplo da figueira, da parábola. Como não dá fruto várias vezes, ela precisa ser queimada, cortada, para que ela volte a produzir. Mas é um assunto bem complicado. O Leandro me pergunta, o inconsciente humano, no decorrer da evolução, se tornará consciente, nos dando mais livre-arbítrio? Talvez.
Talvez, é uma ótima tese. Agora, a gente tem que entender de que inconsciente que a gente está falando, né? Se é só aquilo que não é visto, ou se é alguma instância psíquica específica, por exemplo, da psicanálise, da psicologia analítica ou de outras escolas. Mas a tendência é que a gente cada vez mais utilize essas estruturas. Eu acho que é isso, sim. O espírito vai tomando mais noção de si. Aí a Sara escreve aqui: de qualquer forma, Vinícius, acho que o quebra-cabeça do livre-arbítrio é nosso e não de Deus, pois que de Deus nos é dado livremente, não é? Sim, exatamente. É a nossa constituição social coletiva que embarga o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Deus fez o programa, a gente é que vai rodar o programa, né? Depois o Denis continua falando que a partir do livre-arbítrio a gente exclui ideia de céu, exclui ideia de inferno, e o indivíduo se torna o artífice, se torna o construtor do seu próprio trajeto evolutivo. Só que nós temos que ter muito cuidado com o individualismo extremo, que acaba achando que nós somos seres únicos, descolados da criação, e de que a nossa dor, a nossa angústia, a nossa prova é unicamente nossa, e que a dor, a angústia, a prova dos nossos irmãos é só deles. Nós estamos num país, nós vivemos numa cidade, nós ocupamos um espaço de trabalho, nós convivemos com pessoas que invariavelmente possuem interdependências kármicas, ou portanto expiatórias, conosco. Não pensem vocês, amigos, que vocês estão aí assistindo esse estudo agora, né? Vocês estão participando conosco por uma simples liberalidade. Havia dezenas de estudos para vocês assistirem, havia vários outros canais de conteúdo espírita na internet, havia muita outra coisa para ser feita em casa, com os filhos, família, estudo, trabalho, e você, por algum motivo, sentiu conexão com o discurso que a gente apresenta e estão aqui assistindo. Então, certamente há uma vinculação kármica, uma interdependência kármica entre nós nesse momento. Outras pessoas vão acessar o estudo e vão dizer: nossa, que porcaria, e vão embora. Não há essa interdependência. Então, enquanto coletivo humano, nós construímos as nossas escolhas, nós construímos a nossa trajetória, mas nós também construímos a trajetória coletiva, né, que nos abriga. E onde que está escrito todo o plano de Deus? Onde que está escrito todo o mistério, todo o mapa do processo? Na consciência dos homens, né? Nessa consciência que, à medida que se amplia, que engloba outros valores, que engloba outras realidades, que desenvolve empatia, isso é muito importante. Nós não temos que reconhecer nas outras pessoas nada além das mesmas coisas que reconhecemos em nós. E no campo da prática espiritual, a gente vai ver que quem conhece o sagrado reconhece o sagrado no outro. Então vamos supor que você tem uma prática muito sofisticada, muito boa, genuína no espiritismo. E aí algum dia você é convidado para visitar um terreiro de Umbanda. Se você tem uma experiência genuína, e se lá no terreiro a experiência é genuína, você não vai sentir desconforto, mal-estar, incômodo, você vai reconhecer a virtude ali. Vai entender que é uma virtude diferente daquela que você está acostumado a praticar, mas é virtude. Se você for num casamento, se você for num batismo evangélico, enfim, quem conhece, reconhece. Né? E por quê? Porque a chave disso está na consciência, não está em nenhum livro. A chave disso está na experiência humana. E aí Denis fala, mas o fim então é esse? A gente alcançar um estado muito superior e só? Não. Depois que a gente alcançar esse estado muito superior e só, a gente vai galgar outras paragens de amadurecimento. Aí vocês me perguntam, Vinícius, como que é nesses outros lugares? Não tenho a menor ideia. Não suspeito como seja. Consigo nem articular pensamento.
Acho, inclusive, que a forma de pensar nesses outros lugares deve ser ainda diferente da nossa. Mas esses lugares existem, né? E o Denis encerra o texto falando uma coisa interessante para nós. Ele vai dizer que esse estado do depois, esse vislumbre da transcendência divina, nem sempre é fechado para o homem na Terra. É o que eu falei agora há pouco. Algumas pessoas vão viver essa experiência através da mística. O que é a mística? É o contato do sujeito com a face transcendente de Deus. A face imanente é a matéria que está aqui à nossa volta, que nos acolhe. Agora, a faceta transcendente de Deus é o que está além da matéria, além do conceito. Nesse sentido, eu gostaria de indicar para vocês a leitura de um livro não espírita, tá? Na verdade, eu vou citar alguns, e aí você escolhe o que você quiser ler. São livros místicos, ou livros de mística. Há um bem pequeno, que é tributário da Escola Cristã do Oriente. Ele foi publicado no Brasil pela Vozes, e que se chama Relatos de um Peregrino Russo. Eu acho que é esse o título. Vocês vão ver que a história parece bem bobinha e tal, é um relato de viagem de um andarilho russo no século XIX. O livro não tem uma autoria reconhecida, tá? Ele é anônimo, o autor, mas ele fala da relação que o sujeito estabelece com a prece. E como que essa relação acaba tomando ares de uma experiência muito mais íntima de comunhão com Deus. O livro é curtinho, se lê muito rápido. O segundo livro que eu indico para vocês, eu não estou certo do título agora, porque eu não estava pensando em indicá-lo, me veio na cabeça. É O Castelo Interior, ou Moradas Interiores, de Teresa d'Ávila. Também publicado pela Voz, mas esse você vai achar por outras editoras também, se eu não me engano. Nesse livro, ela fala das moradas interiores do espírito, nesse caminho entre o mundo humano e o mundo divino. É uma obra fantástica, nem que seja só pela literatura, porque Teresa d'Ávila escrevia muito bem, muito bem. E o terceiro livro, esse não tem jeito. Esse é um clássico da mística ocidental. Eu já ensaiei várias vezes produzir um estudo sobre ele, mas as condições interdependentes não amadureceram ainda, que é o Noite Escura do São João da Cruz, também publicado pela Vozes aqui no Brasil. Esse texto, lembrando, né, gente, todos os três são de tradição católica. O primeiro, o catolicismo ortodoxo, portanto oriental, e Teresa d'Ávila e João da Cruz são do catolicismo ocidental. Os dois eram espanhóis. Então vocês vão ver expressões, termos ali que não são espíritas. Espírito Santo, Eucaristia, sacramento, muito bem. Abstém dessa parte que não está no cerne da nossa prática e observa aquilo que é seminal, aquilo que é profundo. Não é um livro difícil de se ler, mas também não é um livro fácil. É um livro que trata da experiência da alma, que transcende esse mundo humano e vislumbra Deus. Então, isso que o místico vê, isso que o santo descreve, isso que aquela alma boa e pura contempla, é o destino que aguarda todos nós. É o alvo da nossa jornada, né? É o alvo do espírito. E é o que a gente deve buscar.
Então, eu indicaria muito para vocês esses livros. A Gisele está falando aqui da Madre Teresa. É verdade. Tem um livro que ficou famoso, que falava sobre ela, e eu não me lembro agora o nome do livro, eu li ele na época. Já deve ter bastante tempo, uns 10, 15 anos. É um livro que trata da sensação que Teresa tinha, que Madre Teresa tinha, do abandono de Deus. E o autor usa para referenciar esse sentimento de abandono a ideia de noite escura. Embora eu tenha citado Teresa d'Ávila para falar do Moradas, o castelo interior, a Madre Teresa também tem uma experiência com essa vivência de uma contemplação que parece dolorida e que depois se transforma em luz. Isso é interessante porque em toda a tradição espiritual isso aparece. Né? Primeiro é preciso que haja um desencanto com o mundo, não um desencanto de negação, mas de perceber que o mundo é incapaz de produzir tudo, ou seja, ele é um estágio intermediário da evolução do sujeito, e depois um arder de virtude, de amor, de compaixão. Que estudo, hein? E eu hoje, enquanto preparava, pensei assim, vai ser um estudo leve, superficial, esse é tranquilo, nós não vamos precisar aprofundar muito. Mas acho que teve material para a gente pensar por algum tempo, né? Eu espero que esteja sendo útil para vocês, espero que a gente possa continuar refletindo, né? Isso que você fala aqui, Leandro, é muito comum, né? A gente confunde mística com misticismo. Não, não são sinônimos, não. Tarô, magia, signos, isso é misticismo, uma espécie de deturpação da mística. A mística é uma experiência marcante na vida do sujeito. Inclusive, todos os místicos, quando voltam das suas experiências, que são arrebatamentos, ou seja, eles acabam se desligando um pouco da matéria e têm uma experiência, não necessariamente vão a lugares e tal, né? Não descrevem isso. Quando eles voltam, eles têm dificuldade de falar do que viram, porque o sagrado, dizem eles, é incognoscível. Então ele sabe que viu, ele sente que viu, mas ele não sabe dizer, não põe em palavra. Né? A mística é o destino da evolução. Né? A mística é o destino da evolução. Bem, meus amigos, chegamos ao fim, né, desse nosso encontro de hoje. Acho que fizemos uma boa trajetória. Vou colocar aqui, como eu tenho feito sempre, o meu e-mail, para caso vocês queiram conversar, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Eu tenho tentado fazer o máximo possível para a gente esclarecer esses conceitos. Se eu não conseguir, vocês, por favor, apontem para que eu volte, vocês não fiquem com dúvida. Sobre as questões que vocês me fazem e que às vezes eu não consigo responder, caso eu vá, eu acabo viajando muito, né, pelo Brasil. Caso eu vá perto da sua casa, ou eu vá na casa espírita que você frequente, ou esteja na sua cidade, não hesite em me procurar para a gente conversar pessoalmente. Vai ser um prazer muito grande poder trocar experiências com vocês. Tá bom? Sejam bem-vindos os amigos que estão chegando pela primeira vez, como a Cileia disse aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e que a gente possa se encontrar na semana que vem. Tá bom? Um abraço apertado para vocês, meus amigos. Até breve.